Pai do Senhor a todos, aqui é o irmão Matos. Falei que ia trazer uma palavra sobre dízimo e oferta. Vou falar para vocês, quando eu estava no sistema, que Deus me tirou, eu pregava sobre a viúva pobre. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. E a palavra fala assim: Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira com que o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então a gente pregava sobre a viúva, né? Para você dar, aquela viúva pobre deu o melhor que tinha. Ela deu, Jesus observava, você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o que você, de melhor que você tem, porque a viúva deu o melhor. Ela não tinha mais sustento, mas ela tinha de dar. Isso é o que eles falam. Isso é o que eles pregam. Mas isso aqui está errado. Eu pregava isso aqui. Entendeu? Você prega o que lhe passam, o que eles envolvem você a passar. Para trazer renda, dízimo, oferta para a igreja. Você é envolvido psicologicamente, porque eu já falei que eles fazem psicologia para entrar na sua mente. Então, todos prega sobre isso. Eu acho que na sua igreja também você já escutou sobre a viúva pobre, né? Mas ele não lê antes. Olha o que Deus me mostrou antes aqui, ó. Aqui está no 41, 12, 41. Mas ele não fala aqui, ó. No 12, 38. Ao ensinar, Jesus dizia: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes receberão um juízo muito mais severo. Isso aqui, eu estava há 3 dias atrás no meu trabalho. E quando eu leio, como eu li lá em Mateus, vou mostrar aqui Mateus 23. Tá aqui, Mateus 23, 14. Lembra, eu já preguei sobre isso, que já mostrei para vocês que não era para ser chamado de pastor. Tá lá em Mateus 23, primeira parte e segunda parte. Aí vocês vê lá o que Deus me deu. Aí só falando sobre a viúva, aqui em Mateus 23, 14 também fala: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas da viúva sob protesto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, por quê? Como que um escriba, um fariseu, um pastor, um apóstolo que tem igreja, eu estou falando de liderança, como que ele devora a casa das viúvas? Isso que eu perguntei à noite, há 3 dias atrás. Como que devora, Senhor, a casa das viúvas? E ainda depois faz prolonga as orações para poder justificar, né, que devorou a casa das viúvas. Como que a gente vai devorar a casa de uma viúva que aqui em Marcos 12, 44, todos deram do que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza. Como que eu vou devorar de uma viúva pobre? Pobreza, deu tudo, ela não tinha nada assim. Como que vai devorar a casa da viúva? Os escribas, os fariseus, esses hipócritas, né? Esses mercenários, como que eles devoram a casa da viúva?
Como, Senhor, que eles devoram a casa da viúva? Aí Deus me mostrou. Sabe como que é que devora a casa da viúva? Como eles devoravam e como é que eles devoram a casa da viúva pobre hoje em dia, igual no passado. Se tem um antes, lembra? João 10? Tem um depois, que é o agora. Vamos ver por que Deus me mostrou. Como que era? Vamos lá ver como é que devorava a casa das viúvas? Aqui em Malaquias. Você lembra que Malaquias, se você está na tua igreja aí, quando chega a primeira coisa é falar da palavra de oferta, dízimo, né? Malaquias, eles falam o quê? Que lá em Malaquias 3, olha só, vamos ver como é que devora a casa das viúvas. Para isso Deus ensina a nós. 3, 9 e 10, 8. Olha só como é que eu pregava. Culpa minha. Quem manda não ler a palavra e pedir para o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Aí você é enganado, tá? Se você prega isso aqui, você está mentindo, sendo enganado a pregar. Mas eles sabem. Olha o que fala. 3:8, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastância. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto do campo, o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui, irmãos, eu pregava porque eu não lia a palavra e pedia para o Senhor Jesus. Eu ia pela cabeça dos mercenários. Olha só, isso aqui, irmão, isso aqui não é para ovelha. Deus está falando isso aqui, não é para ovelha, isso aqui é para os sacerdotes, líder, pastor que tem igreja, mercenário, que é o mesmo que pastor, padre, papa, bispo, presbítero. Isso aqui não é para ovelha, Deus não está falando isso aqui para ovelha, mas eu pregava isso aqui para ovelha, para poder trazer dízimo para a igreja, traz oferta, você não está roubando a Deus, traga isso, 10% e tal. Mentira, olha só o que Deus fala aqui. Malaquias 1:6. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? É Deus falando, tá? Isso aqui está falando para o sacerdote. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Olha para quem que era. Tá vendo só para quem que era? Que desprezais o meu nome, mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Eles fazem pergunta para Deus, porque Deus sabe o pensamento e o coração. Ofereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Deus está falando com ele. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque levava o animal. Olha só, quando trazeis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Deus está falando, Yahvé. E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agradado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Isso aqui é para os sacerdotes, porque eu vou te explicar agora. Tá aqui, ó. Malaquias. Olha por que as viúvas eram pobres. Olha só. Malaquias 3, mais na frente, olha só. 3:10, mas eles não lê, né? Vamos lá. Malaquias 3:5. Falando para os sacerdotes ainda. Isso aqui é a infidelidade do sacerdote, olha só.
chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador. Tá vendo? Ele está falando aqui, os que defraudam é os sacerdotes, é onde vocês estão, pastor, pastora, padre, papa, bispo, entendeu? Lá em Mateus eu já expliquei, isso é ver outro vídeo, que Deus explica tudinho. E pervertem, agora a viúva, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quando que eles pervertem o direito da viúva? Como está escrito lá, Jesus fala em Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorai a casa das viúvas sob protesto de prolongas orações, por isso sofreis mais rigor no juízo. Vocês que são dono de igreja, que fala que é pastor, padre, pastora, padre, papa, presbítero, apóstolo que tem igreja, vocês, olha o que Jesus fala para vocês, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Sabe o que Deus me deu? Lembra de Mateus lá, que ele fala que eles perverteram o direito da viúva? Eles não davam o direito da viúva. Se vocês, olha só, para vocês pastores, vocês sabem disso aqui, mas vocês são mercenários. Olha só, para vocês, olha o que Deus me deu. Viver no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era aquela parte de dízimo e oferta, mas não era daquele jeito, porque Jesus veio para cumprir a lei. Por que veio para cumprir a lei? Porque a lei foi tirada, foi dada por Moisés, Deus deu para Moisés, passou para o povo, mas os escribas e os fariseus tomaram a cadeira de Moisés. Lembra que eu falei lá em Mateus 23? Está bem aqui, ó. Vamos lá. Os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Lembra de Samuel? Lembra que Deus tinha uma cadeira que era o rei? Aí Samuel ia, orava para Deus, Deus mandava... Era Deus que guerreava e ninguém fazia praticamente. Eles iam para a guerra, mas era Deus que vencia a guerra, dava a guerra vencida. E todos voltavam para suas casas, que tiraram a cadeira de Deus lá e colocaram o Saul como rei, que eles estavam pecando, então não queriam mais Deus, né, tomando conta. E agora tiraram a cadeira de Moisés, que Deus enviou Moisés, e depois Deus enviou Jesus como um pastor, salvador, e recusaram, amaram mais as trevas do que a luz. Pois está aqui, ó. Quando eles tiraram a cadeira de Moisés, sentaram os escribas e os fariseus, eles tomaram conta do sistema religioso que foi dado por Moisés para distribuir para o povo no Antigo Testamento. Mas eles tomaram conta do sistema para dirigir o povo. Então eles trocaram. Jesus veio para cumprir a lei, que foi roubada, né? Que Jesus fala que foram roubadas. Foi roubada. Eles vieram roubar, matar e destruir. Eles roubaram a lei. Então eles mudaram a lei para se beneficiar, os escribas e os fariseus. É igual agora. Pastor, pastora, padre, apóstolo, bispo, papa, padre. Eles trocaram a lei, eles querem viver no Antigo. Você sabia que no Antigo Testamento, quem cuidava do tabernáculo eram os levitas, o povo ali que tomava, que não tinham parte de herança. Então eles ficaram tomando conta do tabernáculo. Isso é ler o Antigo Testamento, como eu fui buscar para não ser enganado, eles tomavam conta, eles não tinham parte de bens, não tinham parte de herança, eles viviam para tomar conta do tabernáculo. Agora como que é? Eles têm carro, casa, bem, sítio, fazenda, iate, carro, anda de tudo, de avião, jatinho, helicóptero. Mas se eles querem viver no Antigo Testamento, como é que eles têm tudo isso? Se a palavra fala, se lá no Antigo Testamento, eles não tinham parte, eles não podiam ter bens, imóveis, carro, não podia ter nada disso, nem no Antigo, nem camelo, nem nada, área nenhuma, território nenhum, porque eles eram para tomar conta do tabernáculo, das coisas de Deus, dos utensílios, de tudo. E como é que agora eles querem ter carro, casa, fazenda, hectares, dinheiro, avião, iate, helicóptero, né?
Eles querem ter renda, querem ser rico, milionário. É só vocês verem na rede social, aí na sua igreja também. O que que o seu pastor? É seu pastor, o meu é Jesus. Meu bom pastor é Jesus. Já provei para vocês que Jesus nunca levantou pastor, nem o apóstolo Paulo, pastor, pastora, padre, papa, bispo, rabi, mestre, líder. Ele não levantou ninguém. Ele é tudo em todos. Se você tem um pastor, eu vou falar sobre, depois eu vou falar para você escolher. Eu vou fazer outro vídeo agora, que eu já tenho, sobre o pago e o grátis. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí vocês vão escolher. Então, eles tomavam conta, tiraram Moisés, roubaram a cadeira de Moisés, trocaram as leis para se beneficiar, igual Satanás, né? Fez lá com o fruto, né? Nem assim que Deus fala, tal. Mano, eles são bons eles são articulados, tá? Satanás é articuloso. Vocês têm que ter cuidado, porque se você não lê, você é enganado. Lembra que eu falei que a culpa é nossa, porque a gente aceitou Jesus e a gente não pede para Jesus pelo Espírito Santo, a gente é enganado. Sabe por quê? Como é que eles faziam aqui? O Senhor, como é que devora a casa das viúvas? Porque eu fui buscar, tá? Eu fui buscar porque eu não quero mais ser enganado. E vou passar para você não ser enganado, porque eles são mercenários. Os escribas fariseus, eles eram da classe média, eles tinham empresas, eles tinham gado, eles tinham ovelha, cabrito. Por quê? Porque entrava das ofertas e do dízimo do povo e eles tiravam o melhor. O gado que não era doente, os melhores eles tiravam. Mas aquilo que entrava não eram para eles, mas eles já estavam trocando porque tiraram Moisés da cadeira. Então eles trocaram, eles tiraram o gado melhor e depois eles vendiam. Eles eram comerciantes naquele tempo. Então não era... Eles sentaram outra pessoa, os escribas sentaram na cadeira de Moisés. Então eles estavam tomando conta do sistema que Deus estabeleceu para Moisés. Então o que entrava de gado, ovelha, carneiro, cabrito, tudo para a sala do tesouro. Lembra que eu pregava lá sobre dízimo e oferta? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eles recebiam todos os dízimos à casa do tesouro, os escribas, os fariseus. É igual hoje. Então, eles pegavam o melhor e separavam para poder comercializar. Então, Deus fala ali, como é que você, lá em Malaquias, olha só, Malaquias 1:7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando oferecerei, isso aqui é pelos sacerdotes, padre, pastor, papa, tudo isso aí, pastora, tudinho. Ofereis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, se apresentar ao teu governador, terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Então eles ofereciam o animal ruim, eles pegavam o melhor e tiravam e colocavam, eles eram o quê? Fazendeiro, misturado dentro da igreja, dentro do tabernáculo. Eles tiravam o que trazia o povo, naquele tempo trazia, e desviavam, entendeu? Por que que ele devorava a casa das viúvas? Porque eles não, o que entra na casa do tesouro, traga todos os dízimos para a casa do tesouro, né? Como que é nas igrejas? Eles pegam, tu sabe de quem que é tudo isso? Nas pequenas igrejas fica tudo para o pastor, para a pastora. Pode ver, quando termina a coleta do dízimo e as ofertas, eles entram lá para dentro, lá para trás da igreja, do púlpito, lá atrás, porque eles não querem ser roubados. Mas eles roubam de todo mundo, sabe como? Porque antigamente, no tabernáculo, tudo é trazido para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, não é isso que a palavra fala? Mas eles deixavam lá só o coxo, o manco, o cego, o roubado, o que não prestava. Por isso que Deus estava ali chateado com eles. Porque eles devoravam a casa da viúva quando eles não ajudavam as viúvas. Porque tinha de ajudar as viúvas, os órfãos necessitados, mas eles não faziam. Por isso que eles devoravam a casa das viúvas.
quando eles não faziam, não entregavam o direito delas, porque o que é levado para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, era para ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Aí eles devoravam a casa das viúvas. Foi isso que Deus me mostrou. Senhor, como é que devora a casa das viúvas? É quando eles omitem o direito da viúva, porque eles não entregavam o que tem na igreja de vocês aí, né? A igreja, estrutura que vocês adoram aí, que vocês buscam, o pastor falso, porque pastor só tem, eu já provei em João 10, que só tem um pastor e um só rebanho, que Jesus fala, não há outro. Quem fala que é o pastor, o mercenário, que as ovelhas não pertencem, não é o pastor. Então ele não é o pastor. Vocês têm de entender isso. Se vocês não entendem, porque vocês estão numa cegueira espiritual, vocês têm que pedir libertação do Senhor. Deus me tirou, Deus abriu meus olhos e me tirou desse sistema de comércio, igual no passado. Então eles pervertiam o direito da viúva, da casa das viúvas, porque eles roubavam do tesouro, não deixavam entrar para Deus lá, para ajudar os órfãos, a viúva e os necessitados. Aí eles devoravam a casa da viúva. Aí, olha o que eles faziam, devoravam a casa da viúva, porque não davam da igreja de vocês, é para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros. Eles não fazem, eles pegam o dinheiro e vão para Israel, eles vão comprar carro, vão comprar sítio, fazenda, helicóptero, iate, é mais o que a gente vê na rede social e nem na sua igreja. Eles devoram a casa das viúvas e o dinheiro que entra é para ajudar os órfãos, as viúvas necessitados. Veja como que é na sua igreja. Eles nem falam para onde o dinheiro vai. É tudo escondido, é igual no passado, é fariseu disfarçado de pastor que nunca morreu, porque Deus deu autoridade para Jesus. Esse mandamento Deus me deu lá em João 10, de eu dar a minha vida e poder retomá-la. Qual desses pastores retoma a sua vida? Se morrer vai virar lama dentro do caixão e nunca vai voltar, porque só temos um pastor e um só Salvador. Olha só o que eles fazem com o direito das viúvas. Se o seu pastor fica arrecadando alimento para dar para as viúvas, traga 1 quilo de alimento perecível que vai ter o culto. Traga isso, traga aquilo. E eles, o que entra é deles. Você nem sabe qual é o dízimo que entra lá. Vocês dizimam, eu dizimava. A gente não vê nem a tesouraria, o que tem. É tudo escondido e pervertido. É tudo enrolado, desviado para eles mesmos. Se tem pobre lá na igreja, eles não estão nem aí, os irmãos estão necessitados. Vamos fazer uma coleta aqui para o irmão tal. É direito deles. Se vocês têm um pastor, tendo uma igreja, o direito é de vocês cobrar deles para dar o direito das pessoas necessitadas. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem dinheiro porque são mercenários. Olha o que eles fazem. Se eles fazem isso com as viúvas, avalie com vocês. Já pensaram nisso? E eles ainda cobram das viúvas dízimo e oferta. Tem viúva aí? Eu tenho, minha sogra é viúva. Sabe o que eles faziam? Não, você tem de dar o dízimo, porque a minha sogra recebe um salário, 1.518, tem 2 filhos. Tu acha que dá para viver com um salário? Né? Não dá. Né? Aqui em casa a gente ajuda, a minha sogra é mais do que direito meu ajudar a minha sogra, ainda mais porque ela é viúva. Mas eles ainda pediam o dízimo dela. Olha só o banho de mercenário. Em vez de pegar o dízimo dela, inteirar mais alguma coisa e devolver, que nada, Deus. Aí eles fazem oração, né? Deus vai multiplicar. Você que é dizimista, venha para cá para frente. Deus vai multiplicar para você na sua casa. São as orações longas que eles fazem nas igrejas por dizimista, para as viúvas, por necessitado. O cara não tem nada. O cara ganha 600 por mês, R$ 1.000 por mês, ainda vai lá deixar R$ 100. Aí eles fazem longas orações, é isso que a gente vê, né? Deus vai abrir o céu para você. Aquilo não é para ovelha. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos céus, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sobre vós, tal que dela vos advenha a maior abastança.
Tá vendo? Aí eles falam, traga o dízimo para a igreja. E eles não fazem o direito das viúvas, dos órfãos necessitados, porque eu pregava sobre isso erradamente, porque eu não lia todo Malaquias 3, todo, são só 4 capítulos. Quando você lê, Deus vai abrir, porque a palavra liberta. Não seja enganado, busque Jesus, busque a palavra, não seja enganado por esses mercenários. Eles enganam vocês. Sabe como é que você dizima hoje? Eu vou mostrar agora o que Jesus fala sobre dízimo, sobre como você fazer para ele agora. Olha só que Jesus fala sobre os tesouros, né? As riquezas. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso aqui ele lê, sabe? Tu acha que ele não sabe? Os doutores, os mestres, pastor, pastora, apóstolo, líder, rabi, até os judeus sabem disso aqui. Até os judeus estão errados. Porque Jesus falou não chamar ninguém de rabi. O que mais tem é rabi nessa rede social. Rabi, mestre, líder, tudo mercenário, ladrão. Não ajustei tesouro na terra. Jesus fala aqui, ó. Por quê? E como é que eles ajuntam? Casa, fazenda, gado, tudo mercenário. Olha o que Jesus fala. Sabe como é que Jesus fala para o que você faz para ele? Aqui, ó. Olha só o que Jesus fala. Mateus 25:31. Veja na sua Bíblia, né? Vamos lá, vamos confirmar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentarão no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. Né? Isso aqui é igual como ele vai fazer. Lá no aprisco ele separa o bode, as ovelhas, os malhados, né? Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Isso aqui ele não prega não, tá, gente? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, presta atenção agora. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome? Olha só, presta atenção. Isso aqui eu não passo para vocês não, tá? E te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei. Isso aqui é Jesus falando, tá? A letra vermelha de Jesus. Em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os cabritos, os bodes, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolheste. Estive nu e não me vestistes. Enfermo e preso e não visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome
com sede, estrangeiro, nu, enfermo, preso, e não te servimos? Então Jesus responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tá vendo só? Isso aqui Jesus está ensinando. Como é que a gente faz? Eu já estive numa igreja, segunda igreja que eu fui. Lembra que eu falei que foi 6 igrejas? Na 7ª eu encontrei Jesus. Eu abri meu coração, ele habitou dentro de mim. Quando a gente faz isso, nessa igreja, acho que foi na segunda, eu fui para o encontro. Quando cheguei, eu levei logo esse tapa na cara. Aí eu fui para a escola, né? Para estudar, lá na igreja. Não vou falar igreja não, porque é só você notar como que é a sua aí, que você vai se identificar. Se você, olha só, esse era o mercenário, que fala que é pastor. Se você der dízimo e oferta lá no seu trabalho, para alguém, Deus não vê. Gente, estou falando uma coisa que eu vivi. Eu falei para vocês que eu tenho quase 30 anos de igreja. Quase 30 anos nesse sistema religioso de comércio, de mercenário. Aprendi muita coisa, né? Sou grato a muita coisa. Mas Jesus fala que é mercenário. Ladrão, no tempo passado era ladrão. E no atual, Jesus fala que é mercenário. Quem não pertence às ovelhas não é o pastor. Ele fala que é pastor, mas não é o pastor. Aí ele falava: você se der uma oferta lá no centro, ou em qualquer outro lugar, para alguém lá, Deus não está vendo. Olha só, aquilo ali entrou na minha cabeça, na segunda igreja. Satanás falando, né? Mas se você der aqui na igreja, aí Deus vai ver. Aí Deus vai multiplicar, vai te abençoar. Dê o seu dízimo, dê uma mentira, porque são mercenários, eles gostam de dinheiro. Eles gostam das primeiras cadeiras. Lembra Mateus 23 que Jesus fala? Eles gostam de ser elogiados, gostam das primeiras cadeiras, se vestir bem. Eles parecem aquele shake, né? Tudo vestido, tudo arrumado, né? E os coitados das ovelhas, tudo pobre ali, tudo mendigando pão e dando oferta. Não vou dar oferta porque, né? Deus está vendo, então Ele vai me ajudar a pagar minhas contas, não sei o que. Mentira, mano. E é tudo ao contrário. Se você der, como Jesus fala aqui, olha como que é. Se você der de comer para alguém na rua, você está dando para o Senhor, fazendo por Ele. Se você der de beber, cuidar, levar remédio, orar. Lá na minha loja, eu fiz um propósito com Deus de orar para as pessoas. Lá eu oro nas pessoas, já teve milagre para a honra e glória do Senhor, não é minha. Eu não faço milagre, eu só fiz um propósito de orar nas pessoas. Eu tenho 3 testemunhos lá, a pessoa chega: irmão, vim te agradecer, porque eu fui curado. Eu tenho 3 testemunhos disso aqui. Eu não vou falar para não me engrandecer, porque toda a honra e glória é ao Senhor. Nem médico eu sou, nem nada eu sou só irmão. Mas o propósito que eu fiz, se você fizer um propósito com o Senhor, de orar no seu trabalho, de levar a palavra, é isso que Deus quer. Se você der de comer, der de beber, se você cuidar de um forasteiro, hospedar ele, eu já hospedei gente aqui na minha casa. Se você hospedar, enfermo, olha só o que Jesus vai responder. Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tem um Rogério da Trombeta, se vocês pesquisar, tem aí, Rogério da Trombeta. Paz, irmão, Deus abençoe, meu irmão. Ele sai no Brasil todinho fazendo, levando a palavra. Eu vi ele lá no sinal da loja, na 7 de setembro, aqui em Porto Velho. Fui lá com ele: irmão, vamos almoçar? Vamos, irmão. Aí a gente foi almoçar. Um homem de Deus, top. Anda no Brasil todinho. Eu trouxe ele para casa, a gente hospedou ele, eu e minha esposa. Então nós cuidamos dele aqui, como Jesus fala aqui, ó. Fostes forasteiro e, né, te hospedamos. É isso que a gente tem de fazer.
Quando você vê alguém pedindo dinheiro, com fome, pegue e compre comida, porque você está fazendo para o Senhor Jesus. É isso que Jesus ensina. Aqui está o dízimo e as ofertas. É dízimo, é a caridade, é o amor com o próximo. É isso que Jesus está mostrando. E ele não veio tirar a lei. Ele não veio tirar, ele veio cumprir, lembra? Ele veio cumprir a lei. São mercenários, traga para a igreja. Aí você vai ser. Deixa eu orar em você todos os dizimistas. Mentiroso. É mentira, irmão. Sai dessa igreja. A igreja principal é Jesus Cristo. Nunca mais eu quero voltar para esses. São empresa de mercenário, lobo. Quando vira lobo é pior. Irmão, é experiência minha, testemunho meu. Eu sei que eu estou falando para vocês. Deus me deu tudo isso aqui, ó. Como você faz para Jesus? Pode entrar, bendito do meu Pai, né? Para o reino que está preparado para vocês. Ele não fala nem dízimo aqui, ó. Dízimo não tem. Porque o que tem de fazer é quando você faz por amor às pessoas. Você compra uma comida, dá para alguém comer. Vamos comer aqui, meu. Você vê a pessoa necessitada, você ajudar. É isso que ele está falando. É isso que ele quer. Ele não fala nem dízimo e oferta aqui. Então, tudo se resume a isso, no que Jesus falou. Jesus é simples, manso, o fardo dele é leve e suave. Eu duvido se você não já tenha feito isso aqui na sua vida. Eu faço. Eu já fazia antes de ler isso aqui. Você faz. Você que nem é cristão, nunca aceitou Jesus, que está escutando isso aqui, você já faz o que Jesus manda. Só que aí tem um porém. A gente tem de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque aqui em João 3,16, João 3,19, a condenação é essa para a gente. Você que ainda não aceitou Jesus, vai aqui uma palavra para você. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, Jesus, né? Nosso Senhor, pastor, rabi, mestre, tudo em todos. O que tem é dom, não é o título. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ao Senhor Deus, ao Senhor nosso Deus. Ó. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que seja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aqui no 18. Quem nele crê não é condenado. Se você aceitou Jesus, para poder você... Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você é bom, se você já faz essa caridade que eu acabei de passar para vocês, você ajuda, tal, muito perigoso, porque a gente tem de crer em alguém, tem de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Para poder entrar no caminho, porque aquele que nele crê não é condenado. Então você não é condenado, porque você aceitou Jesus. Ah, irmão Matos, precisa de igreja? Meu irmão, está aqui a palavra, onde tiver 2 ou 3, ele fala, lá estarei. Então se você se reúne com a tua esposa, com o teu filho, sozinho, que tem Deus e tem o Pai, Filho e Espírito Santo com você, você não é condenado. Tá vendo? Você precisa de igreja para poder estar na presença do Senhor. Você precisa de igreja, de um pastor falso, de um mercenário mandar você ler a palavra, mandar fazer o propósito? Eu acho que não. Porque eu saí do sistema, Deus me tirou do sistema e eu não parei. Porque ele fala que ele vai abrir a porta, vai tirar a ovelha, ele vai na frente, minhas ovelhas me conhecem e encontrarão pastagem. Eu estou aqui com vocês porque eu aprendi. Eu faço o propósito da minha casa, eu oro na minha casa, minha mulher, os cachorros, os patos, tudo aqui em casa, no terreno, tudo no meu trabalho. Oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos do trabalho. Eu coloco eles todos em oração, porque eu aprendi isso aqui. Porque a gente tem que crer no Senhor Jesus, a gente
não é condenado, mas se não crer, você que ainda não crê em Jesus, aceita Ele. Não dói, não vai acontecer nada aqui na terra. É igual quando a pessoa aceita lá no trabalho, não acontece nada. Mas no céu, há uma festa no céu. Há uma festa, os anjos festejam por um pecador que se arrepende. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, você não precisa de igreja. Se você tem uma Bíblia em casa, peça para o Senhor Jesus: Senhor, me ensina pelo Teu Espírito Santo. E você começa a ler desde o começo o Novo Testamento. Deus vai te ensinar pelo Espírito Santo. E você não vai mais ser enganado. Porque você agora, você está na luz. Porque Jesus é a luz do mundo. Então você vai ser iluminado, teus olhos vão ser luz, todo o seu corpo vai ser luz. Então você não vai mais ser enganado por eles. Você não vai estar mais condenado. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Lê a palavra, busca ensinamento com o Espírito Santo, que Deus vai te ensinar. Então aqui está entendido como é que Jesus quer que faça, né? Você já faz. Então isso aqui é a verdade. Quando você faz por alguém, por amar Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, está apaixonado. E pelo teu próximo, né? Dá de comer, dá de beber, cuidar. É isso que Jesus quer. Então estou explicando aqui que Malaquias não é para nós. Malaquias é deles, sacerdotes, esses falsos pastores, falso apóstolo. Isso aqui é para eles. E eles falam que Malaquias 3,10 é para a gente. Trazei todos os dízimos a cada tesouro. É mentira, gente. É porque eles roubavam o dízimo da casa do tesouro. Eles desviavam. Lembra que eu falei dos fariseus? Eles tiravam gado melhor, tudo melhor e ofereciam para o Senhor tudo, animal imundo, animal cego, coxo, roubado. E pervertiam a casa das viúvas. Tá tudo aqui, ó. Pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. Quando o seu líder e esse pastor, que é mercenário, não faz isso aqui, piorou ainda para ele. Vai ser pior com eles, que eu provei lá, que em Mateus fala. Vai ser pior para vocês, se vocês pervertem a casa da viúva. Então vai ser, sofrerás mais rigoroso juízo. Então, para vocês que falam que é pastor, pastora, papa, padre, bispo, presbítero, tá aqui, ó. Cuidado. É a palavra do Senhor que está falando. Sofrereis mais rigoroso juízo, né? Então Deus manda vocês, pastor, pastora, tudo que é líder religioso, o que era para vocês falar? O que Jesus quer que vocês falem? Quem é o pastor da sua igreja? É Jesus. E você? Eu sou só apacentador das ovelhas de Cristo. As ovelhas não são minhas. Eu estou cuidando das ovelhas para quando o Senhor vir, João 14, ele vai levar vocês para ele mesmo. Então eu sou só um apacentador, cuidador das ovelhas de Cristo. Para de enganar o povo mercenário. Eu sei que tem gente que está enganada, porque quando você entra no sistema, você é enganado. Então você age conforme o que eles querem, mas você não lê a palavra. Eu tenho pastores que vão na loja, então tudo enganado. Eu sei que vocês têm um coração bom, vocês fazem, mas só para ter o título de pastor já está errado. Porque a palavra fala aqui em Mateus 24, olha só, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, quando você fala que é o pastor, pastora, papa, e enganarão a muitos. Então vocês não são pastores. E se vocês são apacentador de ovelhas de Cristo, vocês vão falar, não sou o pastor, o meu pastor é Jesus Cristo, o pastor de vocês é Jesus, as ovelhas são de vocês. Peço perdão à igreja, a Deus e às ovelhas por estar enganado. Me enganei. É melhor assumir que está enganado do que ficar enganando os outros. Errei porque o meu pastor mercenário me ensinou assim. Eles ganham muito dinheiro. A sede, aí tem as filiais, isso é empresa. Cada filial, olha só, cada filial manda dinheiro para cá, tem as igrejas grandes. Aqui é bilionário o sistema, aqui é bilionário. E o pastor que trabalha aqui ganha só um salário. E ele tem outra sede.
É todo salário e manda tudo para a central. As igrejas pequenas também é a mesma coisa, fica tudo com o pastor e a pastora. Então vocês cuidado onde está. E eu estou no melhor. Minha igreja é Cristo. Eu não estou nessas estruturas feitas por homens, que Deus não habita em estrutura feita por homens. No Antigo Testamento ele fala. Eu estou no melhor, eu estou em Cristo. Eu sou um membro de Cristo. Lá no meu trabalho eu falo da palavra, eu oro, eu faço o que Jesus me manda. Eu não estou nem aí para essas religiões mais, porque eu aprendi quase 30 anos apanhando. Culpa minha. Eu não lia a palavra e pedia para o Senhor Jesus. Aí você merece um falso pastor, um falso padre, papa, bispo, presbítero. Tá entendido como é que Jesus quer que dizime, né? Mostrei para vocês. Quando ele der de comer, beber, é isso aqui, ó. Mateus 25, 31. Leia e peça para o Senhor. Deus abençoe a todos. Está explicado sobre dízimo e oferta em nome de Jesus. Deus abençoe cada casa, cada família de vocês. Amém. Deus abençoe. E responda lá, por favor. Vou falar para vocês que já colocaram para mim ganhar dinheiro nesse sistema de Facebook. Eu nem sei mexer nisso. Se eu errei alguma coisa, me perdoa. E já mandaram mensagem que eu tenho dinheiro, porque eu tenho para mais de 40 mil acessos. Eu nunca vi isso, eu não sei nem mexer. Mas Deus me falou na hora que eu vi eles mandando para mim receber dinheiro. Aí Deus já me falou para mim, se você receber dinheiro por esse sistema do Facebook, você está sendo igual os que eu mandei falar, os mercenários. E eu não estou ganhando dinheiro com isso, eu estou só expondo para vocês não serem mais enganados. E eu estou passando o que Deus mandou. Se retratem com a igreja, não fiquem mentindo mais, tá? Então, eu estou fazendo aqui para vocês, eu não quero ganhar dinheiro nem fama, que é Jesus tem que crescer, não eu. Que Deus abençoe vocês, estude a palavra, não deixe de ser enganado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.